Bom dia, amada igreja. Hoje eu quero ler aqui com vocês a parábola das 10 virgens, que se encontra lá em Mateus, do capítulo 25 em diante, que diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Então, irmãos, essa palavra aqui é muito forte, né? Fala da parábola que tinha 10 virgens que eram prudentes e 10 que eram insensatas, né? Que elas não levaram o azeite. Essa palavra falou muito ao meu coração esses dias, irmãos, porque eu fiquei pensando muito no azeite. Porque se vocês forem reparar, todas elas tinham a candeia. Só que 5 não tinham azeite, então faltou esse azeite. E o que é esse azeite? Eu fiquei pensando, né? Quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Jesus, nos entregamos a Ele, batizamos, tudo, nós já temos essa candeia. Ou seja, nós já conhecemos o noivo, sabemos que o noivo vai voltar para nos buscar. Nós temos esse conhecimento e nos entregamos, né, a Ele. Então, temos essa candeia. Mas muitas vezes falta o óleo, né? O azeite. O que seria esse azeite? É todo o nosso comportamento, irmãos, depois desse batismo, dessa entrega que nós nos convertemos, é toda essa perseverança do após esse acontecimento, do após você entregar sua vida para Jesus, na sua vida diária com Jesus, sabe? Porque como aconteceu com as imprudentes, elas tinham a candeia, então elas sabiam que em algum momento o noivo ia voltar, elas tinham esse conhecimento, mas elas esqueceram o óleo, então a candeia delas estava se apagando, aquela chama estava se apagando, porque o óleo ali na candeia antigamente que usavam, né, o azeite, era um combustível, para que aquela chama não se apagasse, né, ficasse sempre ali acesa para iluminar o local. Então, quantas vezes isso também reflete muito na nossa vida, né? Porque depois que nós nos batizamos, que aceitamos a Jesus, nós temos que dar continuidade na caminhada, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: quem perseverar até o fim será salvo, né? Então temos que perseverar até o fim, porque muitas pessoas pensam assim que, agora eu me batizei, estou na igreja, pronto, não preciso fazer mais nada porque eu sou salvo pela graça e eu não preciso fazer nada. E não é assim, irmão, sabe? É importante continuarmos na caminhada e fazermos tudo para Deus, né? Termos esse azeite em nossa vida para não deixar a chama apagar, não podemos deixar essa chama se apagar na nossa vida, sabe? Temos que fazer tudo para Deus, porque também temos que produzir esses frutos que Deus deixa claro também em sua palavra, né? Vamos ler lá agora, irmãos, para complementar, em Jeremias 17. Isso, Jeremias 17:10. Que diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tem algumas versões que falam dos frutos, né? Então, irmãos, de acordo com as suas obras e com as suas ações, com a sua conduta, ou seja, esse azeite na nossa vida aqui, pelo que eu entendi e pelo que eu estava refletindo nesses dias, é realmente as nossas ações, as nossas obras, o que estamos fazendo diante de Deus, porque não podemos deixar essa chama se apagar, irmãos, não podemos simplesmente ir para a igreja e nos entregarmos a Jesus e nos batizarmos e simplesmente ficarmos sentados esperando a volta de Jesus sem fazermos nada, sabe, irmãos? Não é isso. Deus já falou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura.
né? Foi uma das coisas que Jesus nos deixou e falou para fazermos. Então, mesmo que nós somos salvos pela graça de Deus, porque não somos merecedores e para que ninguém se glorie também, nós temos que fazer nossa parte, irmãos. Nós temos que ter boas ações, ter boas condutas e principalmente fazer tudo para a glória de Deus e fazer as coisas para o reino de Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós até temos a candeia, nós conhecemos o Senhor Jesus assim, e nós sabemos que um dia Ele vai voltar, nós nos entregamos para Ele, nós muitas vezes estamos até dentro da igreja, indo congregar, só que muitas vezes a gente fica meio parado assim, sabe, irmãos? Sem fazer a obra do Senhor, sem fazer coisas para Deus, sem de fato ter essa ação, essa boa conduta. O que você tem feito para Deus? Essa semana, vamos pensar o que temos feito essa semana para Deus, sabe? Quanto tempo temos passado na presença do Senhor? Quanto tempo temos passado lendo a Bíblia, conhecendo mais de Deus? Quanto tempo temos falado de Deus para as pessoas, evangelizado, feito coisas para a obra do Senhor? Porque isso, irmãos, é muito importante também, sabe? Muitas vezes nós estamos ali com a candeia e simplesmente esperamos de mãos vazias pela volta do Senhor, sabe? Não fazemos nada, queremos só ficar sentados, procrastinando, e não é isso, sabe, irmãos? Temos que fazer nossa parte, nós não podemos deixar essa chama se apagar. E essa chama é o nosso combustível. Então, como está a sua vida com Deus? Como está esse combustível na sua vida? O que você tem feito para o Senhor? Quanto tempo você tem passado na presença do Senhor, sabe? É muito importante esse azeite, porque muitas vezes nós pensamos assim, eu já tenho a candeia, então eu vou ficar aqui esperando até a volta do Senhor, não vou fazer nada. E não, irmãos, vocês viram que a parábola das 10 virgens, as imprudentes, as insensatas, né? Elas tinham a candeia, mas esqueceram do azeite. E daí, irmãos, o que vai acontecer é que vai se apagar essa chama e elas ficariam na escuridão na volta do noivo, sabe? E muitas vezes nós estamos indo por esse caminho, porque nós pensamos, se eu tenho a candeia, então eu estou bem, não preciso fazer nada. E não é assim, irmãos. Deus já deixou muito claro na palavra dele, que nós temos que fazer a vontade dele, que nós temos que ir pregar para as pessoas, perseverar até o fim, sabe? Não parar, é uma luta constante, são lutas espirituais que passamos, lutas em diversas áreas das nossas vidas que temos que lutar, né, com fé em Jesus e com a força de Deus ao nosso lado e perseverar até o fim, irmãos, perseverar, ter boas ações, boa conduta, porque por mais que não somos salvos pelas obras, mas pelas obras, né, que nós vemos os frutos, porque é como a palavra de Deus fala da árvore, né, que uma árvore, você se conhece a árvore pelos frutos, né, então se somos uma árvore na presença de Deus, nós temos que dar esses frutos bons também, não podemos só ficar parados esperando, sabe, irmãos, temos que fazer o melhor para o Senhor, é isso que Ele quer de nós, que façamos o melhor, que não ficamos, sabe, parados, estagnados no mesmo lugar, mas dar o primeiro passo, começar a falar dele, viver para ele, fazer coisas para Deus, sabe, tudo que ele deixou na sua palavra. Deus também já deixou o maior exemplo de todos, que é Jesus, que veio aqui e deixou o maior exemplo de como devemos nos comportar, agir, né? É como o apóstolo Paulo fala, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então temos que ser imitadores também e fazer o nosso melhor, irmãos, e ter sempre esse azeite, levar o azeite, não esquecer do azeite, porque o azeite é muito importante, sabe? Muitos pensam que não precisam desse combustível que é o azeite, né? Mas na verdade precisamos perseverar até o fim, precisamos dar bons frutos para o Senhor, precisamos estar realmente preparados para a volta do Senhor, não como as imprudentes, as insensatas que estavam lá apenas esperando, sem fazer nada e sem preparo, porque se ficarmos assim a chama vai se apagar, irmãos. Algum momento a chama vai se apagar. E o que temos feito na nossa vida para que essa chama não se apague? O que temos feito para Deus? É isso que temos que pensar, sabe, irmãos? Diariamente ter esse combustível, sabe? Não esperar Jesus de mãos vazias, mas fazer as coisas para o Senhor, sabe? Servir a Deus, servir aos irmãos, amar os irmãos, ter boas ações, ter esses frutos também, irmãos, sabe? É muito importante. E isso falou muito ao meu coração, porque eu não tinha parado para pensar dessa forma realmente da candeia e do azeite.
E o quão importante é o azeite em nossa vida, sabe, irmãos? De nos fortalecermos a cada dia, estarmos na presença de Deus a cada dia e fazermos tudo para a honra e para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado, amém, irmãos? Isso é muito importante. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, irmãos. Você trouxe o azeite está com você, você está preparado para a volta do Senhor? O que você tem feito na presença de Deus, sabe? O que você tem feito para o Senhor na sua vida, para que as pessoas vejam Jesus na sua vida, o Espírito Santo em você, o que você tem feito para o Senhor, quanto tempo você tem passado na presença dele. Isso é muito importante, é importante pararmos para refletirmos, irmãos, para estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus, amém? Então essa mensagem que eu quero deixar é: para de se acomodar só com a candeia, traga o azeite, que o azeite é muito importante, não deixe essa chama se apagar, irmãos. Se você já conhece Jesus, você já está na igreja, já está buscando, continue firme, irmãos, continue firme, que Deus quer o melhor de nós, Deus quer que sempre estejamos com azeite pronto, porque a candeia, acredito eu, que nós já temos, mas é preciso ter ali o combustível de cada dia, né, estar na presença de Deus, fazer o melhor para Ele, ter esses bons frutos, né, como lemos lá em Jeremias, que é muito importante também, amém, irmãos? Então essa palavra eu quero deixar para os irmãos, e que Deus abençoe a todos.